Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês uma palavra que vai edificar a sua fé e fortalecer as suas convicções em Deus e na palavra de Deus, para que você continue nesta sua caminhada em Cristo Jesus, para que a cada dia você esteja fortalecido pela palavra de Deus. E para isto eu quero usar como textual um texto que eu já preguei aqui no canal, mas trarei de uma forma diferente, dentro de um prisma diferente. E eu quero falar neste vídeo com você sobre renovo. Amém? E para isto eu quero usar um texto aqui de Isaías, capítulo de número 6. Nós vamos ler os versículos de número 5 ao versículo de número 7. Está escrito: Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. E tocou minha boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, esse texto traz aqui uma narrativa da vida do profeta Isaías. E o cenário que Isaías estava vivendo era um cenário de morte, mas também um cenário onde a nação de Israel estava desviada do Senhor, embora estivesse cultuando ao Senhor. E Deus entrega ao profeta Isaías várias profecias para exortar o povo, para que o povo consertasse os seus caminhos, voltasse a praticar a justiça diante de Deus ao órfão e à viúva. E a palavra de Deus diz que o profeta Isaías olhava para o povo de Israel e dizia: ai de vós, pecadores, ai de vós. Porém, quando nós nos reportamos aqui para o capítulo de número 6, a palavra de Deus traz a narrativa que Isaías, ele tem um encontro com Deus. Ele é impactado pela glória de Deus, embora estivesse vivendo um cenário de apostasia e um cenário de luto. Porque neste ano em que Isaías teve a experiência com Deus, havia morrido o rei Uzias. Isaías estava triste. Isaías que viveu 740 a.C., a data mais provável, antes do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que o profeta Isaías estava triste. E a Bíblia diz que Isaías foi ao templo. E ao chegar ao templo, Isaías, ele teve uma experiência com Deus. Ele vê o Senhor dos Exércitos, aquele que era e que é e que há de vir em glória. E Isaías é impactado pelo poder da glória de Deus e dos seres que rodeavam o Senhor, clamando: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Se não, vejamos, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchia o templo, e acima dele havia serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamava uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados, este registro traz a narrativa do encontro do profeta Isaías com o próprio Deus, quando ele sai das suas zonas de conforto, quando Isaías resolve deixar
o lugar do luto, para aí se encontrar com a glória daquele que é eterno, daquele cujo domínio, cujo reinado não passará, mas perpetuará eternamente, porque ele não passa, ele não mudará. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E neste momento que ele tem um encontro com Deus, ele vê a santidade de Deus, Isaías é impactado, não somente dentro de um prisma da geografia que ele estava vivendo, não somente num prisma intelectual, mas a palavra de Deus no texto que acabamos de ler, a palavra de Deus traz a narrativa que Isaías, após esta experiência, ele é conscientizado da sua condição diante de Deus e para com Deus. Isaías, ele é impactado e ele vê que a sua condição diante de Deus não era diferente da nação de Israel que estava desviada do caminho do Senhor, embora estivesse cultuando ao Senhor. Porque o profeta Isaías diz: então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, e tocou minha boca com brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios, e a tua culpa foi tirada, e o teu pecado perdoado. Então, quando nós observamos estes versículos que acabamos de ler e que lemos no início do vídeo, nós vemos que quando Isaías tem esta experiência, Isaías ele é conscientizado da sua condição de pecador. E Isaías propriamente, como qualquer outro homem, Isaías pensou que ele morreria, porque ninguém pode ver a glória de Deus e continuar vivo. Porém, quando nós olhamos o texto, claramente, a palavra de Deus diz que um dos serafins voa com a brasa tirada do altar com uma tenaz e toca os lábios de Isaías e purifica Isaías do seu pecado. E diz para ele que o pecado dele foi perdoado. Ou seja, agora Isaías está apto, agora Isaías está capacitado, Isaías está qualificado, aprimorado para cumprir a chamada que Deus tinha na vida dele. Porque agora Isaías havia sido purificado. E da mesma forma, não é diferente conosco. Para que nós cumpramos o chamado que Deus tem para nossas vidas, nós precisamos ser primeiramente perdoado, santificado, capacitado pelo Espírito Santo de Deus para cumprir a missão que Deus tem particularmente para cada um de nós e no âmbito coletivo da igreja, da eclésia, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Isaías foi impactado, mas também foi santificado pela santidade de Deus, para que ele fosse capacitado para cumprir o chamado que Deus tinha na vida dele. E depois que Isaías foi santificado e perdoado, a palavra de Deus traz aqui na narrativa que ele ouviu a voz do Senhor. Se não, vejamos. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei e quem irá por nós? Eu disse: aqui estou eu, envia-me. Então, Isaías é perdoado, santificado, e quando ele é santificado, ele ouve a voz do Senhor, e agora ele pode ir cumprir o chamado de Deus. Porque a voz veio: a quem enviarei? E ele responde: eu estou aqui, envia-me a mim. E ele foi enviado à nação de Israel para continuar com as mensagens de exortação, para que a nação se voltasse em arrependimento e não somente em sacrifícios de animais, como eles estavam oferecendo. Porque a nação achava que simplesmente oferecer sacrifício, ele estava liberado para viver uma vida de pecaminosidade. Porém, com Deus, nós não podemos servir a dois senhores. Servir a Deus e, ao mesmo tempo, servir ao sistema deste mundo. Para que você
sirva a Deus, você precisa abrir mão de todo o sistema deste mundo, os valores deste mundo, para que você possa ser entronizado no reino de Deus e possa ser apto, capacitado para viver os valores do reino de Deus. Porque o apóstolo Tiago, na sua epístola, no capítulo 4, a Bíblia diz que nós não podemos ser amigo de Deus e ao mesmo tempo amigo do mundo. Porque se alguém quiser ser amigo do mundo, constitui-se em inimigo de Deus. Ou seja, se você quiser viver o sistema deste mundo, os valores deste mundo, você está numa posição de inimigo de Deus. Então, se você estiver nesta posição, tenha certeza que você não terá êxito na sua vida espiritual. Você pode até ganhar o mundo, mas você perderá a sua vida. E não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu prefiro perder todos os valores e o sistema deste mundo, as ofertas deste mundo, para ganhar Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, considero tudo como perda, a superioridade, a sublimidade do conhecimento de Cristo. Então, se você está vivendo o sistema deste mundo, vivendo a vida fora da presença de Deus, não tem aliança com Deus, nesta noite é a sua oportunidade de se arrepender dos seus pecados e aceitar a oferta de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Amém? Então, quero falar com você sobre renovo. Quero destacar alguns pontos aqui da vida de Isaías, como aconteceu para que viesse o renovo na vida dele. Porque ninguém pode viver renovo sem passar por este processo que Isaías foi submetido. Embora muitos de nós podem estar fazendo a obra de Deus, mas nós a cada dia carecemos de estar nos examinando a nossa vida com Deus e diante de Deus, para saber se nós de fato estamos no cerne, dentro do escopo do bojo da vontade de Deus. Então, o primeiro ponto, para que Isaías pudesse viver o avivamento, ele teve que ter percepção de pecado. Porque sem percepção de pecado, nós não podemos viver o renovo da parte de Deus. Só vive renovo quem analisa, examina o coração, para saber se de fato está alinhado com o cerne da vontade de Deus. O salmista Davi, no Salmo 19, 12, ele diz: quem pode discernir seus próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos. Então nós precisamos estar disponível, disposto. Nós precisamos estar exposto diante de Deus, na presença de Deus, para que essa consciência de pecado possa ser gerada em nosso coração. Porque se não acontecer desta maneira, nós não podemos viver renovo na nossa vida espiritual com Deus. O profeta Isaías, para viver o renovo que ele precisava na sua vida, ele precisou ser conscientizado da sua condição diante de Deus, que ele estava com roupas sujas. Roupa suja na Bíblia fala de pecado, fala da condição de alienação de Deus. E a palavra diz aqui, no primeiro ponto, ele diz: então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, o primeiro ponto, para que o avivamento, o renovo chegasse na vida de Isaías, do profeta Isaías, ele teve que ter percepção, de ser conscientizado da sua condição e ter esta percepção de pecado para poder ter renovo na sua vida. E trazendo para a nossa vida no presente século, nós, para viver renovo, nós precisamos examinar o nosso coração, para que nós possamos viver o renovo da parte de Deus. Experiência periódica com Deus e na palavra de Deus. E talvez você está dizendo: eu já sou cristão. Eu não preciso me arrepender nem reconhecer pecado. Não, meu amado e minha amada. Todos nós precisamos a cada dia examinar o nosso coração para saber se de fato nós estamos andando de acordo à vontade de Deus. Porque muitas das vezes nós não adulteramos, não vivemos na prostituição
não andamos segundo o prisma deste mundo, mas nós pecamos por atos, palavras e pensamentos. E nós precisamos examinar o nosso coração. A palavra de Deus diz na primeira epístola do apóstolo João, logo no prólogo, no capítulo 1, versículo de número 8 em diante, a palavra de Deus diz: se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, isso é Cristo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, para que nós tenhamos a experiência de ser renovado na nossa vida espiritual, nós precisamos ter esta percepção de pecado. Porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, como está escrito em Isaías. Então, para que eu e você vivamos renovo, nós precisamos ter percepção de pecado. Nós precisamos reconhecer, analisar a nossa vida para saber se nós estamos dentro do escopo da vontade de Deus. O profeta Isaías, para ter esta percepção, ele precisou sair da zona de conforto que ele estava vivendo. Ele precisou deixar de lado o luto da morte do rei Uzias, para poder ter um encontro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é neste cenário que ele é impactado pela glória de Deus. Ele tem um encontro com aquele que é santo, santo, santo eternamente. Com aquele que é digno de toda honra, que é digno de toda glória e de toda adoração. Isaías precisou sair das suas zonas de conforto, para que ele pudesse ter um encontro com Deus, para que ele pudesse ser conscientizado da sua condição que ele estava vivendo. E da mesma forma, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, daquilo que nos prende, dos embaraços desta vida, como diz Hebreus capítulo 12, que nós precisamos deixar de lado todo embaraço e o pecado que nos arrodeia, o pecado que é âncora, que nos prende, para impedir que nós avançamos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós precisamos deixar para trás, para que nós possamos ter este encontro que o profeta teve com Deus. E neste encontro, ele foi conscientizado. Isaías recebeu no seu espírito percepção de pecado e ele disse: ai de mim que estou perdido, pois sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, quando ele sai da sua zona de conforto para um lugar em que ele está disposto, disponível, que é a casa de Deus, é aí que Deus se revelou para ele, trazendo a ele no seu espírito percepção de pecado. Isaías, ao ter esta experiência, ele pensou que ele ia morrer. Porém, meus amados, Deus nunca nos conscientiza de pecado porque quer nos matar. Pelo contrário, quando Deus traz a percepção de pecado, da condição de pecado diante dele, em nós, é porque ele quer mudar a nossa história. É porque ele quer mudar a nossa vida. E quando nós abrimos o nosso coração e deixamos Cristo entrar na nossa vida, ele entra e ele tira as coisas erradas e começa a estabelecer na nossa vida o seu sistema que é santo e que é um sistema eterno do seu reino, para que nós sejamos pessoas que resplandecem a glória de Deus. Isaías, quando ele passa por esta experiência de ser conscientizado e recebe em seu espírito a percepção de pecado, Isaías agora, ele começa a ter experiência extraordinária. E a Bíblia traz aqui na narrativa do escopo, da túnica do todo o livro de Isaías, que o profeta que mais teve revelação correlacionado ao Filho de Deus, que viria na plenitude dos tempos. Isaías, no capítulo 53, Isaías teve revelação sobre Cristo, detalhe tão profundo do seu sofrimento, até a cruz do Calvário. Amém? Então, segundo ponto, para que nós sejamos renovados, o primeiro ponto foi que nós precisamos ter percepção de pecado, ser conscientizado de pecado, para que nós nos arrependamos e abandonamos, para que nós possamos ser renovados.
Amém? E o segundo ponto, para que Isaías fosse renovado, ele teve que ter um encontro com Deus. Como eu disse, Isaías teve que sair da sua zona de conforto para ir ao templo. E quando ele vai ao templo, ele teve um encontro com Deus. E aí Isaías foi santificado e agora Isaías estava apto para cumprir o ministério profético que Deus tinha para a vida dele. Porque até aqui Isaías profetizava, mas somente aqui no capítulo de número 6 aparece a expressão de Deus o chamando para o ministério. Amém? Então, nós precisamos ter um encontro com Deus para que nós possamos ser renovados, para que nós possamos viver renovo na nossa vida espiritual, para que nós não vivamos em um lugar somente cumprindo ritos religiosos, cumprindo rituais litúrgicos de um culto, porém somente no âmbito do intelecto, mas não na profundidade da inteireza de coração, que é a partir de um relacionamento com Deus, na experiência diária, no encontro diário, numa vida de devoção, de oração e na palavra. Quando nós, dentro disso que eu estou falando, quando nós nos reportamos ao livro de Apocalipse, logo no capítulo de número 2, a palavra de Deus traz a narrativa sobre a igreja em Éfeso, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa, uma igreja que vivia dentro da praxe da doutrina de Cristo, estava sofrendo por Cristo, se levantou falsos apóstolos, eles descobriram que não era apóstolo, estava sofrendo aflições, tribulações por Cristo, porém não era por amor, porque Jesus exorta esta igreja para que eles voltassem o primeiro amor, senão, vejamos, escreve ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suporta os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Então, quando nós não estamos renovados, nós corremos este risco que esta igreja estava vivendo. Estava sofrendo por Cristo, estava defendendo a doutrina da igreja, desmascarou os falsos apóstolos, estava sofrendo tribulações, mas não era por amor. Era somente porque estava cumprindo ritos, somente para cumprir rituais. E não é pecado você cumprir ritos, doutrinas, porque nós fomos chamados para andar na sã doutrina da palavra de Deus. Mas quando nós começamos a fazer da palavra de Deus algo meramente formal, aí nós estamos em pecado. E eu posso categoricamente afirmar para você que não está avivado é pecado. Então, se você não tem vivido uma vida de avivamento, se arrependa, porque Deus tem perdão para derramar sobre a sua vida. Deus tem bálsamo para derramar na sua vida. Assim como derramou sobre a vida do profeta Isaías, que reconheceu que ele era um homem de lábios impuros. E quando ele reconhece e tem percepção de pecado, no encontro que ele teve com Deus, um dos serafins tirou a brasa do altar, uma tenaz, e tocou nos lábios dele e disse: teus lábios foi purificado. Tu foi perdoado, tu foi purificado dos teus pecados. Então nós precisamos a cada dia ter esta percepção em nossa vida para que nós possamos viver uma vida avivada, uma vida de renovo na nossa vida. Amém? Então, 2 pontos que eu abordei aqui. Primeiro, para que nós sejamos avivados, nós precisamos ter percepção de pecado para que nós possamos viver o renovo de Deus. Segundo ponto, para viver renovo, nós precisamos e devemos termos diariamente um encontro com Deus. Porque é na presença, na exposição
que nós nos expomos na presença de Deus, é que nós somos conscientizados da nossa condição que estamos, da nossa realidade e a necessidade de nós nos aprofundarmos e mergulharmos no oceano do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, que você possa receber esta palavra, ser abençoado e que você possa também ser renovado pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus que age através da sua palavra. Então, eu quero orar por você e com você nesta hora. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Ó Pai, obrigado pela tua graça, por teu amor, por teu Espírito Santo. Senhor, obrigado pelo teu amor, a tua graça que tem nos alcançado. Obrigado por esta palavra nesta noite, que nos conscientizou da nossa condição e da necessidade que nós temos de estar avivado. E nós confessamos nosso pecado, ó Pai, de não estar renovado, de não estar avivado. Ó Pai, neste momento te pedimos perdão, porque a tua palavra diz em Provérbios 28, versículo 13, que quem cobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem a confessa e abandona alcançará a misericórdia. Então, neste momento, nós pedimos perdão a ti, confessamos os nossos pecados e te pedimos, Senhor, perdoa-nos nesta hora, em nome de Jesus. E você que ainda não tem uma aliança com Cristo, deseja ter uma aliança com Cristo, ore comigo desta maneira. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador e eu reconheço que eu preciso passar pelo renovo do novo nascimento. E para que eu possa passar por este lugar, este renovo, este ato, eu preciso me arrepender. E nesta hora eu me arrependo dos meus pecados. Eu te peço perdão e reconheço o teu senhorio. E eu te peço, perdoa a mim. Escreve o meu nome no livro da vida, para o louvor da tua glória. É o que eu oro, é o que eu peço, em nome de Jesus. Meu amado, se você orou desta maneira e você creu no seu coração, considere-se alguém que é salvo. Procure uma igreja para congregar, para que você possa ser ensinado, doutrinado, admoestado, não por homem, no sentido de conceito humano, mas pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é quem transforma o pecado.